Oi, boa noite, mulherada magra e milionária. Gente, eu adoro falar isso, sempre falo, né? Então, gente, episódio número 2 aqui do Diário de uma Transformação. Pra quem caiu aqui de paraquedas, eu tô fazendo lives todos os dias falando do meu processo aqui de transformação corporal, onde eu conto aqui pra vocês, né, como foi o meu dia anterior. Eu sempre dou uma nota pro dia, né? Ontem foi uma live introdutória explicando pra vocês. E quem já sabe, fica aí, porque hoje eu vou dar umas dicas pra vocês, vou mostrar toda a minha alimentação, como foi, vou falar algumas coisas sobre pós-treino, pré-treino, enfim. E me acompanhem aí. Gente, eu tô muito animada com essas lives. Eu tenho recebido mensagens de pessoas me falando o quanto tem ajudado elas a escutar aqui a minha história e estar acompanhando, né? Que o intuito disso é criar esse comprometimento com vocês e comigo aqui, pra gente conseguir juntas, né, transformar o corpo. Então vocês vão acompanhar tudo, e eu quero deixar tudo documentado aqui, porque depois eu quero voltar e olhar toda essa trajetória, porque no começo, quando a gente começa um processo de emagrecimento, é muito difícil, né? A gente vem de hábitos aí de muito tempo, se alimentando de uma forma desregrada, né? E de repente a gente quer mudar esses hábitos, porque a alimentação desregrada, descontrolada, né, ela é um hábito, né? Então, mudar esse hábito é muito difícil. E vocês vão acompanhar aqui, vocês vão ver tudo, vou contar tudo pra vocês. Mas vamos lá, então. Vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo, tá? Faz muito tempo que eu não uso aqui. Ah, consigo sim. Peraí que eu vou abrir aqui pra vocês verem a minha alimentação. Essas fotos que vocês estão vendo aí foi a minha alimentação de ontem, tá? Então hoje eu estou documentando toda a alimentação de hoje, treinos, tudo. E amanhã eu passo o feedback pra vocês. E junto com esse feedback eu dou algumas dicas aqui pra vocês, pra quem está aí no processo de emagrecimento, né? E antes de eu começar falando da alimentação, vou explicar pra vocês o que foi pós-treino, o que foi pré-treino, vou dar dicas pra vocês de como fazer, que isso é uma dúvida muito recorrente aqui. As pessoas me perguntam, tá, mas o que comer no pré-treino, o que comer no pós-treino, né? Quantas horas antes, quantos minutos antes, devo comer, não devo comer, enfim, vou contar tudo isso pra vocês hoje aqui, tá? Mas vamos lá. Antes de entrar aqui na live, gente, eu sempre falo, tá? Eu procuro fazer as lives quando eu tô na bike, então vocês vão me ver aqui eu me movimentando, tá? Hoje, antes de entrar aqui na live, eu tava escutando um podcast. Eu gosto muito de escutar podcast quando eu tô treinando, quando eu tô cozinhando, fazendo alguma coisa, porque é uma maneira de eu absorver conhecimento. E hoje, inclusive, né, o podcast era sobre conhecimento, sobre aprendizado, né? Como manter, como tu conseguir manter aquilo que tu aprende, né, na tua mente. Então, esse foi um podcast que eu tava escutando, porque como eu estudo, né, pra quem não sabe, eu sou formada em nutrição e agora eu tô fazendo ciências da saúde. E como eu sou bolsista, eu preciso manter as minhas notas altas. E isso me preocupa muito, porque eu queria muito, assim, muito ter uma bolsa de estudos, porque quando eu tava fazendo a faculdade de nutrição, foi muito difícil pra mim, né? Tinha dias assim que eu dormia muito pouco, é muito caro estudar aqui nos Estados Unidos. E aí quando eu consegui a bolsa, pra mim assim foi maravilhoso, só que é uma responsabilidade muito grande, né? Então assim, aprender sobre ter foco, como manter aquilo que tu aprende, né, na mente, pra mim é muito importante. Então eu gosto muito de escutar sobre isso. E me ajuda também na nutrição, porque por mais que, né, que eu explique ali pros meus pacientes, né, o que eles devem, o que eles não devem fazer, eles recebem um plano alimentar ali com tudo escrito, com as refeições fracionadas e tal, mas mesmo assim, né, eles precisam entender quais os alimentos que são favoráveis, né, para o paciente ou não. E eu preciso explicar isso de uma forma simples, uma forma descomplicada, né? E eles precisam também saber absorver aquela informação que eu tô passando. Então, pra mim é muito importante eu conseguir
fazer as pessoas entenderem e reterem aquilo que eu ensino. Bom, e aí a menina do podcast, não lembro o nome dela agora, mas ela é uma menina bem famosinha. Eu nunca tinha ouvido falar, mas no podcast eles falaram que ela é uma pessoa super importante. Depois eu fui olhar ali no Google, né? Fui dar um Google e realmente. E ela falou assim, depois eu busco lá e falo pra vocês. Ela falou assim, que existem 3 coisas que são as 3 coisas mais difíceis de um ser humano conseguir, que são raras as pessoas que conseguem. Número 1, emagrecimento. Né? O podcast que eu escutei, tá, gente, é dos sócios. Não sei se vocês conhecem, mas quem quiser dar uma olhada, muito bom os podcasts deles. Eu conheci agora recentemente, comecei a escutar, muito legal. A gente aprende bastante escutando lá. E ela falou, emagrecimento, né? Emagrecimento, conhecimento, buscar conhecimento e juntar dinheiro. Essas 3 coisas são 3 coisas mais difíceis de um ser humano conseguir fazer as 3 de forma perfeita, né? E aí eu fiquei lembrando do método Magro e Milionário, porque lá a gente ensina isso. E realmente são as 3 coisas mais difíceis de fazer. Só que existe uma maneira da gente fazer isso, né? Eu digo, e eu vou falar muito aqui sobre emagrecimento, porque eu sei o quanto é difícil a gente conseguir alcançar aquele corpo que a gente quer sem muito sofrimento, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente sofre um pouquinho, né? Mas falando assim pra vocês, o que essas 3 coisas têm em comum, né? Emagrecimento, juntar dinheiro e estudar, adquirir conhecimento. Porque estão ligadas, né? Tu emagrecer, tu precisa do quê? Disciplina, né? Constância. Juntar dinheiro é a mesma coisa. Disciplina, constância, né? E buscar conhecimento também. Disciplina e constância. Então são as 3 coisas mais difíceis, porque são coisas que a recompensa vem a longo prazo, né? E exige constância e disciplina. Mas enfim, falando do emagrecimento. Todos os dias, né, a gente sempre tem uma tentação ou outra. E vocês vão ver que a minha alimentação aí não tá 100% do primeiro dia, né? Essa foi apenas o primeiro dia. A nota que eu dou pro dia de ontem, no caso, seria uma nota 7. E eu vou explicar por que eu daria essa nota 7, tá? Vou falar os pontos negativos pra vocês e depois eu vou falar os pontos positivos, certo? A gente fazer essas lives e contar aqui pra vocês tudo isso é tão bom que vocês não imaginam. Porque assim eu tô treinando o cérebro a alcançar aquele objetivo. E vocês deveriam fazer o mesmo, hein? Ajuda muito. Tá sendo muito bom poder documentar tudo aqui. Mas vamos lá. Eu dei nota 7 ontem porque eu não consegui fazer... me faltaram 20 minutos de cardio. Nessa fase que eu tô agora, que é uma fase assim, o que acontece? Quando a gente quer ter uma perda de gordura corporal e manter a massa magra, a gente precisa fazer de uma forma inteligente. A gente não pode reduzir muito as calorias, porque se a gente reduzir muito as calorias, a gente acaba assim depletando massa muscular. E não é inteligente. Quando a gente faz isso, a gente acaba emagrecendo, mas não de uma forma saudável, e também tu volta a engordar tudo de novo. Por quê? Porque os músculos, eles são os nossos motores queimadores de gordura. Então, quanto mais músculo, melhor. Então, quando tu faz o processo reverso, quando tu tá no processo ali onde tu tá querendo emagrecer e manter a massa muscular, tu não pode baixar muito ali a quantidade de substrato energético. Eu sempre falo, eu vou revelar algo aqui pra vocês, que eu sempre falo para as minhas pacientes. A gente não pode nunca, num processo de emagrecimento, diminuir muito as calorias, tá? Claro que hoje em dia a gente sabe contar calorias não é o mais importante, é a quantidade de macronutrientes, mas a gente precisa associar a quantidade de macronutrientes dentro da quantidade de calorias permitidas durante o teu período aí de 24 horas, tá? E todos nós, seres humanos, a gente tem algo que se chama taxa metabólica basal. O que seria isso? É a quantidade de calorias que a gente gasta, né? E é individual em cada um, depende muito de altura,
peso, idade metabólica, depende desse conjunto. E aí o que acontece? Quando a gente está no processo reverso ou no processo de emagrecimento, a gente não pode baixar mais do que 20% da quantidade ali da sua taxa metabólica basal, tá? Quem tá lá dentro do método Magro Milionária, eu explico isso, né? E vocês aprendem lá a fazer o cálculo certinho, saber a sua quantidade certinho de calorias, quanto que tu gasta aí parado, enfim. E lá eu tenho cardápio, tem tudo, como fazer teu cardápio, como montar teu cardápio, enfim. E aí, muitas vezes, quando a gente tá nesse processo reverso, o que aconteceu comigo? Pra quem não sabe, tá? Vou dar uma resumida aqui. Eu fiz um processo de emagrecimento, emagreci 25 quilos. Fui para um processo de bulking. O que é o processo de bulking? É tu ganhar massa muscular, né? Ia lá que comi bastante, né? Comia comidinhas saudáveis, porém numa quantidade maior e treinava pesado para ter o ganho de massa muscular. Tem muitas pessoas que vêm e me pedem assim, Nutri, eu quero ganhar massa muscular. Aí eu pergunto, tu treina? Que tipo de treino tu faz, né? Musculação, crossfit, corrida, não sei. Aí a pessoa, não treino, mas eu quero ganhar massa muscular. A gente não tem como ganhar massa muscular sem fazer um treino de força e principalmente musculação, tá? Eu sei que existe essa rincha entre musculação e crossfit. Eu gosto dos dois, então pra mim tanto faz os dois. Eu vejo resultado nos dois. Depende muito, isso eu falei na live de ontem, depende muito, né? Do teu corpo, das tuas fibras musculares. Então, independente de ser crossfit, musculação, fazer atividade física. E aí o que acontece? A pessoa que quer ganhar massa muscular, mas que não é o assunto hoje, que eu posso falar sobre esse assunto outro dia. O que acontece? A pessoa que quer ganhar massa muscular, ela precisa comer além dessa taxa metabólica basal, né? Porque a taxa metabólica basal ali tu tá parado, sei lá, sentado, deitado numa cama, assistindo Netflix e mesmo assim tu tá gastando calorias, né? Então tem pessoas que têm uma taxa metabólica basal de 1.600, 1.800, né? Depende de cada pessoa, é muito individual. Enfim, e aí o que acontece? A gente baixa no máximo 20% dessa taxa metabólica basal, é o máximo que a gente consegue baixar para te emagrecer de forma saudável, né? E ao mesmo tempo conseguir manter o máximo possível de massa muscular, certo? E aí o que acontece? A gente precisa ter uma refeição fracionada durante o dia. E a gente tem que aproveitar, quando a gente treina, as primeiras 5 horas depois do treino, eu digo que é a janela da oportunidade, que é quando quando o teu corpo mais necessita de nutrientes, tá? Então, quando terminou o treino, aproveita essas 5 horas, essas próximas 5 horas, para dar bastante densidade nutricional para o teu corpo. Porque assim, tudo aquilo que tu comer, tu vai absorver lá para as células do músculo, certo? Mas aí, voltando. Deixa eu falar dos pontos negativos, pode ser que vocês se identifiquem aí. É muito bom, até anotem aí se vocês quiserem. Quem está passando por um processo de emagrecimento, quem quer emagrecer, independente de ser 10, 15, 25, 10, 40 quilos que seja, faça um diário. Eu costumo dizer que é o diário da fissura. Esse foi o meu terapeuta que me ensinou, o Dr. Fábio Perini. Faça um diário com os pontos positivos, os pontos negativos do teu dia e dá uma nota. Sabe por quê? Porque assim a gente consegue visualizar aquilo que nos libera dopamina, que nos ajuda a estar motivados, né, a seguir ali o plano alimentar, fazer os treinos, enfim, focar no objetivo, né? E aquilo que atrapalha, aquilo que te tira do foco. Então é muito importante. Isso é o passo número 1 que eu falo para as minhas pacientes quando eu tenho pacientes com compulsão alimentar ou pacientes que não conseguem emagrecer. Faz o diário. Assim tu vai ter uma visão daquilo que é bom ou aquilo que é ruim para ti. Aquilo que te deixa no foco e aquilo que te tira do foco, certo? E aí ontem eu dei uma nota 7, porque me faltaram 20 minutos de cardio. Nessa fase, a minha dieta ela não é tão apertada, tá? Ela é uma dieta que eu tenho carboidratos, tem uma quantidade X, até vocês vão ver, depois eu vou explicar uma dessas fotos aí, vocês vão entender.
Só que eu preciso fazer cardios, né? O meu gasto, o meu déficit calórico, eu faço com atividade física, porque aí assim eu consigo manter a minha massa muscular. Eu não depleto a minha massa muscular, né? Faltando energia ali, aí o que o corpo vai fazer? Porque acontece da seguinte forma: o corpo tá lá, gastando energia, treinou, caminhou, fez as atividades do dia e não entrou substrato energético suficiente. O que o teu corpo vai fazer? Ele vai lá e vai tirar energia da onde o corpo menos precisa, da onde é o gastador de energia, digamos assim. Ele vai lá e vai tirar energia do músculo. E isso não é inteligente. Então, por isso que nessa fase são 2 cardios por dia, 6 vezes na semana, e são 40 minutos cardio número 1 e 40 minutos no cardio número 2, ou nos dias que eu não tenho tempo para fazer o segundo cardio assim um pouquinho mais longo, que seria os 40 minutos, né? Aí fazer um HIIT ali de uns 15, 20 minutinhos. Mas isso é pra mim, tá? É muito individual, certo? Quem tá começando, deixa eu só tomar uma aguinha aqui que eu já falo pra vocês. Quem tá começando agora, nesse processo de emagrecimento, não precisa fazer 2 cardios por dia, não precisa treinar todos os dias, que nem eu treino, tá? Não precisa. Tu pode começar ali com até nem recomendo fazer isso, porque como o teu corpo tá acostumado ali a tá sedentário, ou de repente treinar um pouquinho, ou, né? Não ter um gasto energético muito grande, o que acontece? Se começar de vez a entregar tudo ali, todas as suas estratégias, né? Todas as estratégias possíveis, o corpo vai acostumar muito rápido. O corpo ele tá sempre em busca de homeostase, ou seja, sempre em busca do equilíbrio. Então, é bom fazer por fases e ir mudando essas estratégias. Por isso que os meus protocolos, tanto de treino quanto alimentação, tá sempre mudando, tá? Mas aí, voltando. E aí eu dei nota 7 porque me faltaram esses 20 minutos de cardio, isso é importante. Porque se eu não faço 20 minutos e eu falhei na dieta, eu não tive aqueles 20 minutos de déficit calórico. Então me faltaram 20 minutos, tá? Segundo ponto, eu passei muito tempo no telefone, respondendo paciente, resolvendo problemas, postando aqui, organizando agenda, fazendo várias coisas no telefone. E isso, pra mim, me traz muita ansiedade. Por quê? E vocês vão entender por quê. Muitas vezes a pessoa tá ali atucanada, ansiosa e nem sabe por quê. Por quê? Porque tá dando muito estímulo com o telefone. Gente, o telefone, principalmente as redes sociais, elas são programadas aqui pra gente ficar viciado, liberar dopamina e querer cada vez mais. E como eu sei disso, quando eu passo mais tempo do que eu deveria, isso me traz ansiedade e me tira do foco, me tira do objetivo, né? Que meu objetivo é chegar nos 13% de percentual de gordura. Então, quando eu faço essas coisas, isso me tira um pouco do foco, em função da ansiedade, tá? Vocês podem ver, eu tô tentando controlar isso, mas eu tenho a mente muito acelerada, né? E muitas pessoas têm isso, né? E pra gente desacelerar a mente, a gente precisa fazer mindfulness, a gente precisa fazer exercícios onde a gente põe atenção pro corpo. O que seria isso? Por exemplo, o nosso cérebro, gente, o nosso cérebro é maravilhoso. Quanto mais eu aprendo sobre o nosso cérebro, mais eu descubro que tá tudo aqui. Se eu disser assim, põe atenção agora nas tuas mãos, tu vai sentir as tuas mãos. Põe atenção agora nos teus pés, tu vai sentir os seus pés, né? Então, tu voltar a atenção pro teu corpo, né? Isso ajuda a diminuir ali a ansiedade e desacelerar a mente, tá? E também porque eu tô aqui na bicicleta, então a gente tá liberando, eu, né? Tô liberando aí adrenalina, enfim, endorfina, dopamina, então... E até mesmo por isso que eu faço as lives aqui na bike, porque isso também me ajuda a não procrastinar, primeiramente, né? Não procrastinar e também estar motivada aqui. Outra coisa que ajuda bastante, que motiva bastante, que hoje eu fui ver os insights ali no meu Insta, eu vi que deu um boom pra cima e eu fiquei bem contente. Isso aí me motiva aí pra criar mais conteúdo pra vocês, viu? Mais conteúdo aí de qualidade. Mas vamos lá, voltando, segundo ponto negativo, tá?
eu não organizei a minha casa. Não organizar a casa, para mim e para muitas pessoas, é aquela sensação de bagunça. Não só na casa, mas aqui, na nossa mente, no nosso cérebro. Muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem seguir um plano alimentar pelo ambiente onde elas vivem. Por ser um ambiente muito bagunçado, por ser um ambiente onde tu não consegue te organizar, assim, em vários sentidos, organizar a geladeira para ter as coisinhas ali organizadas, para te não chegar e ir lá e comer um biscoito, mas não ter ali à vista outros alimentos, né? Ou conseguir seguir o plano alimentar. Vocês não conseguem seguir o plano alimentar porque, fui no mercado, esqueci disso, né? Então a falta de organização atrapalha bastante, tá? Então isso foi um dos pontos que eu anotei aqui que me atrapalhou bastante ontem, dessa função da casa não estar organizada. E, gente, não adianta. Se a gente mantém geladeira organizada, casa organizada, tudo funciona melhor. Tudo funciona de forma harmônica, tá? E o último, eu acho que... foi isso. Foram esses 3 pontos negativos. Agora os pontos positivos, tá? Vou relatar aqui com vocês os pontos positivos. Primeiro, eu consegui seguir o plano alimentar 80% no plano alimentar. E vocês vão entender por que foram os 80%. Se vocês olharem aqui, ó, essa primeira foto que aparece aqui do lado foi o meu café da manhã e o meu pós-treino. Eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo comer nada pela manhã logo que eu acordo. Isso deu até no meu teste genético. Eu tenho lá esqueci o nome agora. Eu tenho lá, quando eu fiz o teste genético, lá mostra que eu sou o tipo de pessoa que gosta de comer até 2 horas depois, quando acorda, né? Então, realmente, eu sou assim. Eu não como nada, eu tomo uma xícara de café ou um chimarrão com um pouquinho de MCT, uma colher de sopa de MCT. Isso já me deixa saciada, já me deixa bem. Se eu comer antes do treino, e tem muitas pessoas que são assim, eu acabo passando muito mal. Não consigo treinar. Por quê? Porque todo o fluxo sanguíneo tá lá, no estômago, para fazer digestão, né? Se concentra tudo lá. E aí tu não tem energia suficiente porque falta, né? Fluxo sanguíneo no resto do corpo. Então, acabo muitas vezes não treinando bem. Enfim, mas vamos lá. Então esse foi o pós-treino, ou seja, foi uma refeição completa. Ali tinha cebola, tomate, ovos, um pedacinho de queijo sem lactose e uma porção de morangos e um café, tá? Esse foi o pós-treino. Depois, mais tarde, teve o almoço, que foi esse segundo que tá aqui embaixo, vocês não lembram, né? Foi um arroz carreteiro que tinha sobrado de ontem, uma saladinha e 2 ovos, que no fim nem consegui comer todos os ovos. Era muito ovo. E depois, agora vocês vão entender por que dos 80%, né? Eu acabei comendo um pedacinho de bolo que o meu marido trouxe lá do restaurante. Então, muitas pessoas às vezes começam um plano alimentar e acabam desistindo porque falhou ali num pedacinho de bolo, num biscoito. Já que eu comi esse pedaço de bolo, esse biscoito, eu vou comer o resto, né? E acaba desistindo por completo da dieta. E não funciona assim. Um pedaço de bolo, um biscoito, 2 biscoitos, vocês viram ali, o outro dia eu comi 5 biscoitos. Aqueles biscoitos com chocolate. Comi 5 biscoitos. Isso não vai atrapalhar, mas não pode ser todos os dias, né? E aí eu comi um pedacinho só pra mim provar, tá? Só que o açúcar, gente, ele é danadinho. A gente comeu ali, deu aquela recompensa, o cérebro entende que é uma coisa boa, a gente quer mais, né? E realmente me deu vontade de comer mais. E na terceira refeição, vocês podem ver ali que tinha arroz, feijão, franguinho e cogumelos. Essa foi a terceira refeição. E comi fora ali um pouquinho de pistache, tá? Então, por isso, anota aí dos 80%. E tá tudo bem, E é assim, amanhã vocês vão ver o cardápio de hoje, como foi. Vocês vão entender ali o que foi o pré e o pós-treino. Voltando agora, puxando o gancho aí do pré e pós-treino. O que acontece? Se tu vai fazer um treino de força, tudo bem, pós-treino é essencial, né? Como eu falei pra vocês, tem pessoas que sim gostam de comer, tem outras que não. Se tu é uma pessoa que tu gosta de comer antes de treinar,
tu precisa comer antes de treinar, procura comer um carboidrato complexo, que ele vai liberando ali aos poucos, tá? Proteínas, uma fonte de proteínas, pode ser ovos, frango, atum, o que tu gostar de proteínas, né? E esperar uns 30, 40 minutos para depois ir treinar, tá? Senão aquela função do fluxo sanguíneo no estômago, enfim. Isso seria pré e pós-treino, tá? Agora, se é uma caminhada, a gente não precisa nem de pré nem de pós-treino, tá? Se é só uma caminhada, não precisa nada disso, tá? Seguir a alimentação ali normal que já tá tudo bem. Ok, segundo ponto positivo. Então, eu passei tempo com a minha família. Pra mim, esse é um dos meus valores, passar tempo com a família de qualidade. Isso me aproxima do foco, tá? Terceiro, eu fiz um bolo, que depois eu vou postar ali a receita pra vocês. Gente, fazia meses que eu tava procrastinando pra fazer esse bolo. E eu fiz ontem, deu certo, queria testar aquela receita pra mim poder passar pra vocês, porque todas as receitas que eu faço, todas as receitas que eu crio, às vezes eu pego assim uma receita da internet e aí eu modifico ela, mas eu sempre testo antes de postar lá para que vocês possam também fazer em casa, porque vou ser sincera pra vocês, eu já peguei muita receita aqui no Instagram, internet, que não deu certo, com alimentos caros e acabei botando tudo fora, né? E hoje em dia, com a situação mundial que estamos vivendo, não podemos botar comida fora, né? Precisamos aproveitar o máximo possível. Então eu fiz o bolo, nossa, ficou uma delícia. Aquilo me deu uma sensação de alegria, de prazer, de poder. Porque quando eu faço as coisas que eu posso compartilhar aqui com vocês, né, e eu sei que é algo que vai ajudar vocês, isso me dá muita alegria. Isso me traz muita alegria, tá? E o terceiro ponto foi sobre o treino, que foi um treino, assim, incrível, né? Que pra quem não sabe, eu tive uma lesãozinha no ombro, que acabou que eu não pude treinar o ombro essa semana, nem semana que vem não vou treinar. Isso às vezes acaba, né, me deixando um pouco ansiosa, digamos assim. Isso atrapalha. A ansiedade, né, não nos aproxima aí do objetivo. Então, a gente precisa sempre focar naqueles pontos que nos aproximam do objetivo. Enfim, gente, era isso que eu queria contar pra vocês, documentar aqui, tá? Pra vocês verem que nem sempre, nem todos os dias será 100% em dieta, treino, enfim. Hoje, por exemplo, eu tô aqui recém fazendo o primeiro cardio, são 5h12 da tarde. Eu não gosto de fazer atividade física, mas, aliás, depois das 6, gente, eu tô muito cansada, tá? Me perdoem, eu tô bem cansada. Não gosto de fazer atividade física depois das 6 da tarde, porque senão isso atrapalha meu sono. Então eu procuro fazer atividade física até ali às 6 da tarde e deu, acabou. Depois das 6 da tarde, se eu fiz, não fiz. A não ser que seja uma caminhada, que é mais terapêutico, né? E também para pegar um pouco de exposição à luz natural, que é muito bom a gente pegar no final do dia. Aí sim eu faço, se não, se for algo mais pesado, daí eu não faço, porque senão atrapalha muito o meu sono, mas isso é muito individual, tá? Enfim, era isso. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E amanhã tem mais. Amanhã eu volto aí com a nota, com os perrengues, com os problemas, né? Que a gente nunca sabe quando vai acontecer um problema ou não. E vou relatar tudo aqui pra vocês, tá? É isso, muito obrigada aí pra quem assistiu. Pra quem não assistiu, vou deixar gravado. Vai ficar tudo documentado aqui, vocês vão acompanhar tudo. Certo? Um beijo e até a próxima.